Eu tô tão senhorinha com esse casaco, parecendo a bisavó de Clara. Ela tinha uns casaquinhos assim, bem vovozinho. E aí, o capítulo de hoje, né, que é o capítulo 3, ele fala. Ai, não, botar todo mundo no quadradinho, quero ver todo mundo. Todo mundo no quadradinho é ótimo. Ele fala sobre a depressão, e a depressão, do ponto de vista espiritual energético, ela fala muito do passado, da gente ter desistido da gente. E como hoje vocês não quiseram muito checar antes, né? Então vamos começar. Tem gente aqui que eu tô vendo que tá dormindo ainda. Ou ela ainda tá processando os pedidos alheios, os pedidos que serão turbinados na mandala. Que ela tá com a cara de sono, que vala-me Cristo. Eita, as donas de casa, né? Mas tudo bem. Então, para quem ainda não, o livro é esse aqui, Cure Sua Mente Agora, do Luiz Antônio Gasparetto. Estamos no terceiro capítulo. Quem chegou hoje, a gente tem as gravações no link do YouTube lá no grupo. Então, assim que a gente adicionar vocês lá, na descrição do grupo tem o link do YouTube, que é onde eu estou colocando todos os capítulos que a gente está lendo, tá? Então, vamos começar. Capítulo 3, Depressão. Muitas vezes eu me senti perdido quando tive de enfrentar uma depressão, sem saber ao certo o que fazer. Porém, tudo começou a melhorar quando me enfrentei, quando fiquei face a face comigo mesmo, assumindo total responsabilidade pelo meu problema. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar para poder ajudar. Estou deprimido. Essa frase já expõe claramente o que está acontecendo conosco, não é? Estamos sentindo depressão, uma pressão para baixo. Estamos nos sentindo para baixo e não para cima. A depressão é o nome moderno para tristeza, abatimento, desapontamento, desilusão, desânimo. A depressão é a incapacidade de ficar bem, é algo que nos coloca mal constantemente. É claro que existem depressões muito agudas, muito profundas, e existem depressões mais leves. Existem também depressões que são crônicas, de pessoas que acabam automatizando a situação. E por mais que as pessoas queiram sair daquilo, a coisa fica automatizada, mecanizada, influenciando até os componentes químicos desses indivíduos. Como se vê, a coisa pode ficar ruim, não é mesmo? Espero que não seja o seu caso, que seu caso não seja crônico, mas se for, há sempre um modo de sair dessa situação, de se renovar. E esse modo depende do que você fará a respeito. Algumas pessoas até gostam de ficar deprimidas, de sair por aí com cara de né, com cara toda para baixo, com cara de chuchu, angariando a piedade dos outros, não é mesmo? Será que esse não é o seu caso? Será que você também não gosta de ser a rainha da tragédia, de dar corda para a depressão, porque acaba usufruindo de alguns benefícios concedidos a quem está deprimido? Um corre de cá, outro corre de lá, e você acaba recebendo uma atenção especial. As pessoas lhe dizem coitado, coitada, e você vai achando que por isso tem alguns privilégios no mundo e acaba, ao mesmo tempo, ajudando a depressão a crescer. Depressão. Como você se deprime? Como eu me deprimo? Como há pessoas que estão sempre bem? Você já reparou nisso? Há pessoas que estão sempre bem, não é? Estão sempre de pé, sempre para cima. O que não significa que essas pessoas não passem por momentos difíceis na vida. Do ponto de vista geral, nossas vidas são até bem parecidas. Nossa, nossa cultura é parecida. Há muitos elementos repressivos na cultura, propagados na escola, na família, pelos nossos costumes.
Assim como coisas boas acontecem para todos, coisas más, de maneira geral, vêm para todos nós também. De qualquer maneira, todo mundo passa por uma porção de coisas na vida. Você já se perguntou por que algumas pessoas estão sempre bem? Talvez você ache que essas pessoas são menos ingênuas e que a vida delas é melhor que a sua, mas não acredito nisso. Acredito que sofremos mais ou menos igual e temos oportunidades mais ou menos iguais. Contudo, há diferenças fundamentais entre as pessoas. Há coisas que algumas pessoas sabem e fazem e que não sabemos, não é? Ficar deprimido, ficar para baixo, não ter vontade de viver, são algumas dessas coisas que talvez façamos e que essas pessoas não fazem. Pensar que toda manhã é uma segunda-feira, se levantar e levar uma vida de trabalho, de esforço, disso e daquilo, procurar o que fazer e não ter vontade de nada. Sentir-se impossibilitado de tudo, desanimado de tudo, sentir vontade de se esconder, de se trancar no quarto. Peraí, que Xambala tá aprontando aqui, eu me perdi. De se enfiar debaixo da coberta e ficar lá num canto. Às vezes nem temos mais vontade de escutar uma música, não é? Nem vontade de ler. Só temos vontade de ficar com aquele peso no peito, com peso na cabeça, com sono, quebradeira e desorientação. É uma desorientação que nos envolve e que tira a nossa capacidade de saber o que fazer. Parece que todas as coisas a que nos propomos perdem o colorido. É como se nós nos arrastássemos pelas coisas, pela vida. Não que não façamos, pelo menos superficialmente, tentativas de jogar isso fora. Claro que fazemos, não? Tentamos nos animar, fazer isso, fazer aquilo, mas parece que aquilo nos acompanha como uma força maior. E de repente, quando aparentemente estamos começando a conquistar um pouco de alegria, ela se torna ainda mais intensa dentro de nós, nos jogando no chão. Como será que você deprime? O que você faz para que isso aconteça? Aqui estamos assumindo nossa responsabilidade. Afinal de contas, você está dentro de você e é a pessoa que pode movimentar os conteúdos para modificar algo. Como foi você na sua ignorância? É claro que acabou fazendo as coisas ficarem aí como estão. Às vezes, isso começa na infância, em alguns casos, muito antes da infância, em outras vidas, em outras experiências. Já nascemos atraindo para nós determinados tipos de personalidades, como pai, mãe ou pessoas que estão à nossa volta, ou mesmo o tipo de família, de ambiente ou de situação econômica que se afinam com aquilo em que acreditávamos que já éramos. Na verdade, nossas famílias são muito semelhantes a nós, nos piores aspectos, nos aspectos mais primitivos, mas é assim que adquirimos, por exemplo, algumas características da infância, convivendo com pessoas muito medrosas, com pessoas superprotetoras, com pessoas que ficam amedrontadas com tudo. Você já pensou que muitas pessoas gostam de ser rainhas da tragédia, vítimas? Será que esse era o caso do seu pai? Ele era o coitado, se revoltou e por isso talvez bebesse. Talvez por isso ele era uma pessoa cheia de indignação e revolta. E sua mãe? Estava sempre nervosa? Chamamos de nervosa para não chamá-la de revoltada, não é verdade? No fundo, uma coisa é sinônimo da outra. Quando você começou a aprender a ter pena de você, a depressão tem tudo a ver com o coitado de mim.
Coitado de mim, não tenho o amor que eu queria. Coitado de mim, não tenho uma situação financeira, um emprego, as amizades, as oportunidades que eu tanto queria. Ou talvez nunca terei o que quero, porque acho que sou coitado, tão pequeno, tão à parte que por mais que eu queira, acho que nunca realmente conseguirei o que desejo. Esse tipo de pessoa já desanima muito antes, talvez antes mesmo de tentar. Coitado de mim, as coisas não são fáceis. Coitado de mim, meus pais não tiveram condições de me dar o que eu queria, nem meus irmãos, nem minha família. Coitado de mim, sofri muita humilhação, fui deixado de lado, usado, maltratado, ignorado. Ah, quantos de nós têm pena de si, porque os pais não lhe deram muita atenção? Lembre-se de que anos atrás, ou talvez ainda hoje, criança não tinha querer, não. Criança não existe, não tem vontade, não tem nada. Então nós ignoramos, nós fomos ignorados. Tínhamos de seguir regras, fazer coisas, mas nós, como espíritos eternos e conscientes, não achávamos isso justo. Nós queremos ser tratados e considerados como qualquer outra pessoa, mas a crendice dos homens, as pessoas acham que criança não tem querer, não tem palpite. Então você foi ignorado. Sua mãe pode ter cuidado muito bem de sua alimentação, de sua educação, mas não deu muita bola para o que você sentia. E foi assim que você aprendeu a não dar bola para o que sente e seguir as orientações de fora. Foi assim que você aprendeu a seguir o que sua mãe, seu pai, a religião, enfim, o que as pessoas achavam que era bom, que era o certo. Foi assim que você esqueceu de si. E como se, quando crianças, não tivéssemos direito de ser nós mesmos. É como se nossos verdadeiros sentimentos e nossa verdadeira pessoa realmente não contasse tudo, não contassem muito, desculpa. Viver, contudo, é procurar se modificar cada vez mais a favor do ideal. Quando vamos contra disso, nos tornamos coitados. Coitados que não têm poderes, que não têm direitos. Coitados que sempre ficam no fim da fila e se conformam com as frustrações, sem assumir às vezes as próprias frustrações. O pobre de mim, como você faz de si mesmo um pobre coitado. Todos nós temos isso, é natural. Não pense que é só seu caso, embora aqui o que interessa é o seu caso. É você quem está querendo, com minha ajuda, confrontar sua depressão. Confrontar, portanto, seu pobre coitado, o pobre de mim. Cada um conta uma história, mas no fundo todo mundo acaba no pobre de mim. O pobre de mim é aquela criatura que não tem potencial, que não pode se expressar, que não pode tentar e que, quando decide tentar, acaba fantasiando que jamais conseguirá obter algo, que jamais terá direito de ser ele mesmo. O pobre de mim acredita que tem de trabalhar igual aos outros, de pensar igual aos outros, de cuidar dos outros em primeiro lugar e abandonar a si mesmo, e por isso está sempre para baixo. É sempre uma pessoa triste, negativa, desanimada e que, portanto, vive como capacho das outras, esperando muito pouco. O pobre de mim é uma pessoa que se magoa com facilidade, que não se dá força e que, portanto, não tem forças para si. É frágil, mas por mais frágil que seja, precisa entender que a vida cobra igual de todo mundo. Nós somos chamados a encarar uma série de situações e essa pessoa frágil, pobre de mim, louca para que as coisas fiquem pesadas para ela, é dramática. Essa pessoa se recolhe para dentro, se fecha e entra numa crise depressiva. Ela fica deprimida e alimenta o pobre de mim. Será que esse é o seu caso? Você alimenta seu pobre de mim? Não, Gasparito, mas eu passei, eu sofri.
Ai, coitado de mim. Fácil, fácil, fácil. Eu nunca consigo as coisas, sabe? Coitado de mim. Já fiz tudo duas, três vezes e ainda não consegui. Pobre de mim, que trabalho o dia inteiro, tenho direito a isso, direito a aquilo. Observe que com esse discurso começamos a nos tornar indisciplinados e a nos tornar pessoas mimadas. Já repararam como o pobre de mim é muito mimado? Quantos de nós temos aquela revolta dentro de nós? A resposta é: a maioria de nós. Nunca encontrei uma pessoa que não tivesse uma quantidade disso. Portanto, eu acho que seu caso é esse. Fomos humilhados quando criança e até hoje é possível que estejamos sendo humilhados por alguém. O que é humilhado? Humilhado é nós projetamos algo, sonhamos com alguma coisa, mas a coisa não acontece. Só o contrário acontece. Queremos ser tratados como pessoas superficiais, contudo, somos tratados como pessoas normais. Ah, é terrível sermos tratados como pessoas normais, não? Nossa, viu como ela falou comigo? Todo mundo tinha de falar num tom de reverência comigo. Ninguém pode me dizer essas coisas, pois sou uma criatura superficial e perfeita. Ninguém pode dizer essas coisas para mim. Como as pessoas caem em si neste mimo. E para não sofrer essas coisas, há gente que prefere não ir e que pensa: é melhor eu não arriscar as coisas na vida, porque se arriscar, posso me ferir, ferir meu orgulho. Os outros podem rir de mim. Posso ficar numa situação perigosa. Então não vou. Não vou me arriscar. Vou procurar um caminho mais conformado. Vou ficar dentro de casa. Assim, podamos nossos entusiasmos, e como você não pode, acaba se sentindo um coitado. Puxa, mas você vê como é. A vida tem de fazer isso, tem de fazer aquilo, para não sofrer. E eu não posso fazer outra coisa. Então, o que faço com minhas vontades? Jogo tudo para dentro e me deprimo. Depressão sempre envolve raiva. Raiva das pessoas que fazem o outro se sentir um pobre coitado. O pobre coitado tem muita revolta dentro de si e muita raiva daqueles que o jogaram num canto, daqueles que o humilharam, daqueles que o enganaram, daquelas coisas que foram impostas à vida dele, impedindo que ele fosse para a frente. O pobre coitado tem muita raiva dos que o feriram, o magoaram. Então guarda profundamente essas mágoas. Às vezes, temos dentro de nós mágoas das quais nem lembramos, mas temos. Precisamos então parar um pouquinho para irmos lá no fundo, para lembrarmos das coisas e das pessoas que realmente nos magoaram, das pessoas que não foram aquilo que queríamos, que idealizamos, que não deram a força que queríamos, que não nos abriram as portas, que não nos deram as facilidades que queríamos. Como queremos facilidades na vida, não? Ah, eu vejo essas pessoas com sonhos, e esses sonhos geralmente são coisas facilitadas. As pessoas querem um lar bem rico, com uma mãe extremosa, com um pai super atencioso, tudo muito fácil, tudo chegando fácil, tudo fluindo para essas pessoas. E você sabe que existem pessoas que conseguem, que já nascem assim, mas que acabam se tornando profundamente depressivas. Você sabia que as pessoas que foram muito mimadas, que nunca conseguiram sentir seu poder e sua capacidade, ficam perdidas, frágeis no mundo, se tornam indivíduos muito machucáveis e de fato se machucam? Você sabia que esses machucados as levam a se fechar e se deprimir? Engraçado, não? Há pessoas que se deprimem porque tiveram tudo, e há pessoas que se deprimem porque nunca tiveram nada. No fundo, as duas acabam ficando na mesma situação. O pobre de mim é aquele que teve paz, foi mimado e estragado, e que agora não sabe o que fazer na vida, e por isso está revoltado. Como é engraçado o ser humano, sempre pobre de mim.
sempre arranjando uma razão para reclamar. Será que você tem um pouco disso? Você é um pobre coitado porque os outros não facilitaram certas coisas? Você teve momentos mais difíceis, momentos que exigiram que você tomasse uma posição na vida? Pessoas o oprimiram, amedrontaram, provocaram, xingaram e o humilharam? E você não reagiu? Você foi para dentro, se acovardou? Você não se colocou? Não lutou por você? Talvez você pensasse que lutar por si mesmo é sentir-se miserável. Naqueles momentos, você chegou a pensar que estava se fazendo miserável, ou que os outros eram os responsáveis por fazê-lo sentir-se miserável, não? Não, não, não. Ninguém neste mundo passa por aqui sem ser provocado, cutucado pelos outros. É claro que aqueles que não perderam foram os que reagiram, enfrentaram, se posicionaram, correram o risco e que se deixaram ficar para trás. Não, não se deixaram amedrontar, não se deixaram deprimir. É claro que gente sofrida e magoada quer deprimir os outros, quer colocar os outros para baixo. E há muitos modos de pôr os outros para baixo. Obviamente, o mais comum é a crítica, não? Você é isso, você é aquilo. As pessoas botam nomes feios em você, mas existem outras maneiras de deprimir. Há pessoas que fazem chantagem, que põem as próprias necessidades na frente e o ameaçam, fazendo-o sentir-se culpado, uma droga, quando você não corre pelas necessidades delas. Como os filhos, não? Os filhos adoram fazer isso. Querem sempre estar em primeiro lugar. São sempre egoístas, querem tudo para si e acreditam que os pais devam fazer todo o sacrifício por eles. Nem que para isso devam se esquecer de quem são e se dar completamente para eles. E caso isso não aconteça, eles ficam nervosos, magoados e fazem os pais correrem para atendê-los, deprimindo-os, pois os obrigam a fazer coisas que eles não têm vontade de fazer. Os filhos cobram os pais, e se você é um pai ou uma mãe cobrável, certamente acabará magoada novamente. Muitas pessoas têm esperança de que coisas na vida simplesmente mudem e que, e que alguns fatos aconteçam milagrosamente para que saiam da depressão. Esses fatos acontecem? Não, só em cinema. Na vida real não acontece. Nunca vi. Se acontece, nunca vi. E olha que há muitos anos venho estudando pessoas e nunca vi isso acontecer. Quem saiu, quem teve momentos melhores foi porque saiu, buscou, conquistou. Portanto, esse comodismo seu não passa de um pretexto para você ficar aí se superprotegendo. Você já percebeu que as pessoas mimadas se superprotegem, que não querem arriscar? Não é o seu caso, não. Você não está se protegendo, repetindo, coitado de mim, pobre de mim, ninguém faz nada por mim. Ninguém faz nada por mim. Todo mundo só dificulta as coisas. A vida está cheia de dificuldades e eu não posso fazer isso. E eu não posso fazer aquilo. Pois é, está na hora de você observar o que está fazendo. Sua depressão não faz diferença para os outros, não. Para as pessoas que gostam um pouco mais de você, não faz, não. Elas têm a vida delas e vão acabar se interessando muito mais pelas próprias vidas do que pela sua, e vão acabar deixando pelo caminho. Sim, pois há momentos em que as pessoas não aguentam mais e largam. Você sabe disso, não é? As pessoas vão até um ponto. Quando percebem as coisas e você sempre se puxa para baixo, tentam lhe dar uma mão. Contudo, você continua indo para baixo. Quando isso acontece, essas pessoas, sem saber como tirar você de onde está, largam, deixam para lá, porque simplesmente cansam. Pessoas depressivas, negativas, pesadas, cansam as outras pessoas. Isso é ruim, é tóxico.
Pessoas depressivas se fazem de coitadas, são tóxicas, muito tóxicas. Elas intoxicam. A presença dessas pessoas estragam tudo. Todo mundo está alegre, elas fazem questão de vibrar ruim, entende? Elas fazem questão de intoxicar, longe de serem vítimas, de serem pessoas que causem pena. Pelo menos para mim, elas causam repulsa, porque têm uma energia de alta repulsa em volta de si. Elas têm uma energia de eu não sou nada. Eu sou uma pessoa porcaria e a vida é uma desgraça. Essa é a energia que essas pessoas têm em volta de si. E todos nós sentimos as energias das pessoas. A pessoa depressiva é a indesejável, é a figura não grata, é a pessoa que queremos ver distante de nós, para as quais não fazemos força. O próprio, o próprio depressivo age dessa forma. Ele também começa a cortar as coisas, eliminando da vida as facilidades e as dificuldades. E ele acaba vivendo aquilo em que acredita, não é? O depressivo é difícil e as coisas ficam muito, muito difíceis. E as pessoas que têm tendência a, apesar de serem depressivas, elas trabalham muito, elas vivem muito com a tendência depressiva. Será que esse é o seu caso? As coisas não dão certo e você já fica para baixo. É tendência depressiva. Chama isso, fica para baixo, já fica. Coitado de mim. Com que rapidez você fica coitado? Diante de qualquer dificuldade, de um tapinha aqui, um arranhãozinho ali, você já diz: pumba, coitado de mim. Olha o que aconteceu comigo hoje. Bati o carro, coitado de mim. Estou tão chateado com esse negócio do carro. Estou chateado, deprimido. Deprimido é a mesma coisa, falamos chateado, né? Mas é depressão também. Estou chateado, estou de saco cheio. Eita. Estar de saco cheio também é uma expressão que usamos para dizer estou deprimido. Há muita raiva ali. Há muita raiva ali. Há raiva ali. E a pessoa não consegue sair desse estado. E se pudéssemos olhar para dentro de nós e começássemos a fazer alguma coisa. Eu conquistei algumas coisas e gostaria que você conquistasse também. Uma das coisas que tem me ajudado bastante é lidar com o meu desapontamento. Puxa, como ficamos desapontados, não? Esperamos das pessoas em geral, ou até de pessoas queridas de um pouco mais disso ou daquilo. Contudo, elas não têm condições de dar ou não querem dar aquilo que esperamos. Elas são livres, podem não querer. E eu aceito isso. Você aceita? Não aceitamos, não. Não temos essa coisa fácil de aceitar. Eu, então, comecei a fazer algo que me ajudou muito a sair da depressão, que é não esperar. Não esperar nada de ninguém em particular. Eu gosto das pessoas e faço coisas que as pessoas gostam. Quando eu não gosto, procuro ficar na minha. Outra atitude que tomei foi a de não esperar muita coisa de pessoas próximas a mim. Muitas pessoas chegam para mim de forma espontânea, o que é muito bom, mas outras coisas não chegam. Quando as coisas não vinham, eu parei de ser pobre de mim e comecei a dizer: não, eu não posso ser feliz se tiver isso ou aquilo. Se as pessoas me amarem e gostarem de mim, se certas coisas acontecerem. Não, eu também sou um amigo meu e posso muitas vezes até me desapontar. Entendi então que não devo esperar muita coisa de mim. Você também é capaz de fazer a mesma coisa. Há uma fórmula boa para isso. Diga: eu me aceito como sou. Eu me aceito. E deixe de ser pernóstico, o VST, de ser exigente, de ser esnobe consigo. Eu sou assim mesmo e posso me fazer companhia, me aceitar e aceitar que tem uma série de coisas que devem ser consideradas, sei lá, inadequadas.
ou chamadas de defeitos ou fraquezas, mas é o que eu sou. Esse é o jeito que eu conheço de fazer as coisas e tudo bem. Eu quero estar bem com isso, estar bem comigo. Além disso, os outros também não fazem muitas coisas. Eu me viro. Ai, como é gostoso isso, não é? Como é gostoso dizer eu me viro. Aconteça o que acontecer, eu me viro. Tome isso para si. A vida tem milhões de recursos. Quando olhamos a vida, olhamos nosso futuro. E nós somos péssimos para olhar o futuro. Nós achamos que só coisas ruins podem acontecer e que tudo faltará para nós. Por que vai faltar? Porque não vemos os recursos ocultos da natureza. Você já reparou que ela tem muitos recursos ocultos? Quando você está nessa situação, muitas coisas que podem tirá-lo dali, que podem ajudá-lo, que podem orientá-lo para que você saia daquilo acontecem. Este livro que você tem nas mãos neste momento é um exemplo disso. O fato de que ele está com você agora é um recurso oculto. Ele chegou a você. Alguém como eu fez alguma coisa. Essa coisa está chegando aí. Existem muitos recursos ocultos na vida que nos garantem a certeza de que, aconteça o que acontecer, conseguiremos nos virar. Diga, eu vou arriscar. Ah, que coisa boa! Uma das grandes chaves para sairmos da depressão é dizer: eu vou arriscar, vou meter a cara, vou começar a gostar da vida agora. Ah, vou começar a fazer o que eu gosto. Não vou mais criar dificuldades para mim. Não vai existir coitado de mim. Se eu levar uns tapas na cara, claro que não estou fazendo nem me permitindo levar um tapa na cara, eu faço as coisas. Eu sou forte como qualquer outra pessoa. Se outras pessoas não ligam, por que vou ligar? Por que vou ficar do lado daqueles que ficam se lastimando a vida inteira? Lastimando as coisas que fiz errado. E as coisas que os outros fizeram errado comigo, para quê? Pra eu ficar triste, depressivo? Depressivo porque não conseguiu o que queria? Quantos de nós não agem dessa forma? Não tenho o amor que eu queria, não tenho a alegria que eu queria, não tenho a paz que eu queria, mas também fazem as coisas certas para ter isso, não? Mas também não fazem as coisas certas para ter isso, não? Acho que tudo acontece em nossa vida. O amor acontece, a paz acontece, o sucesso na carreira acontece, o sucesso na família acontece. Muitas vezes cabe a nós usar um pouco mais de nossa aceitação para termos a paz que queremos. Por exemplo, você sabe usar seu poder de aceitar, sabe aceitar os limites das pessoas. Muitos de nós não querem encarar que uma pessoa é como é. Por exemplo, você vive com uma pessoa que tem uma série de problemas e se perturba, se machuca com o modo dela ser, com o modo de ela viver. Você faz de tudo para mudá-la, tudo para ver se ela melhora. No entanto, nada acontece. Já pensou em deixar isso para lá, em dizer, ah, vou largar. As pessoas que se cuidem. Não vou mais me ferir com os problemas dos outros. Quando der para ajudar, ajudo. E é gostoso, é uma delícia. Mas quando vejo que não dá, que está difícil, eu largo. Largo na mão de Deus e toco minha vida para frente. Toco minhas coisas para frente e deixo que as pessoas achem que não fiz o suficiente pelo outro. Deixo elas se queixarem, pois pessoas preguiçosas e mimadas se queixam quando os outros não fazem tudo por elas. E geralmente essas mesmas pessoas nunca fazem tudo por si. Você faz tudo por si? Ah, bom. Faz tudo para sair do buraco? Você tem de fazer tudo por si? Não é brinquedo, não. Tudo depende da profundidade da depressão em que você está. O esforço que você terá de fazer para sair desse estado depende disso. Você tem de jogar com tudo, ser doido, fanático, rijo, forte, com o que fará consigo. Diga assim: não vou mais depositar minha esperança em ninguém. Cada um dê o que puder dar, faça o que puder fazer. E eu aceito o que é. A pessoa é grossa, ok. É grossa?
A pessoa é fina? É fina, então. A pessoa é sensível? Tudo bem, é sensível. A pessoa não é sensível? É rude? Ok. As pessoas são como são. Você deve se virar, mas também não pode se forçar a estar com quem não quer. Eu também não vou me forçar a ficar em situações de que não gosto. Vou me soltar. Não estou gostando, vou deixar embora. Ah, eu estou gostando, vou ficar. Enfrentar, encaixar. Chega de ser mimado, de se superproteger, de ser aquele que está sempre atrás da vitrine. Conhece aquelas crianças que ficam atrás da vitrine do doce, olhando e que não pode entrar para comer? Ah, não, de jeito nenhum. É preciso tocar para frente, porque temos de arriscar. Só temos o que arriscar. Tudo que você teve é porque arriscou. Muitas dessas coisas boas, outras ainda são desafios para você. São meios desagradáveis, mas só vão terminar mesmo no momento em que você arriscar. Arriscar a não acreditar na sua cabeça. Uma das coisas que o aconselho a fazer é olhar essa criatura depressiva que existe em si. Eu chamo o depressivo em mim, aquele que tem a mania de ser vítima, a rainha da tragédia. Sabe quando as coisas não acontecem como você queria e você já começa a ficar nervoso com raiva? Sabe. Sabe quando você começa a bater o pezinho porque as coisas não estão acontecendo como você quer, porque as coisas não deram certo ou porque as pessoas criam problemas. Não há problema algum em lidar com problemas. Olha que gostoso. Não há problema em lidar com problemas. Isso nos ajuda. Digamos que uma coisa se complique em sua vida e você tenha de enfrentá-la, de encarar algo desagradável. Você terá de encarar essa situação, porque o problema ficou sério. E então o que fará? Obviamente vai encarar, não? Vai encarar e se dane. Se é difícil, você aguentará. Aguentará porque ficará calmo e relaxado, enquanto estiver encarando. Não precisa ficar com ódio ou revoltado. Você vai encarar porque quer enfrentar esse problema, porque quer acabar com ele. E tenho certeza que fará tudo isso numa boa. Vá em frente. Ai, que alívio! Isso tira completamente a depressão de nós. Lembro-me de uma amiga que tinha um filho portador de necessidades especiais e que sofria muito com isso. Para ela, o filho era uma restrição de liberdade, embora tivesse muito amor pela criança. Um dia, ela me deu uma grande lição de vida. Eu lhe perguntei: Você vive tão bem, gosta tanto de seu filho, nunca se queixa, como é isso? E ela respondeu: Olha, Gasparito, eu tive de encarar isso. Eu estava muito triste, depressiva, porque, obviamente, estava desapontada com a vida, desapontada por ter um filho com um problema assim. Estava desapontada, envergonhada, me sentindo a última das pessoas. Uma mulher coitada, arrasada, que teria de cuidar dessa criança pelo resto da vida. Eu não seria mais eu mesma. Enfim, tinha de enfrentar a situação, pois, logicamente, não iria me desfazer do meu filho. Não tenho sentimentos nem formação para isso. Então, tive de enfrentar. Quando vi que precisava encarar a situação, percebi que tinha dois caminhos: enfrentar o desafio com pesar, tristeza, sendo pobre de mim, ou enfrentar as coisas com facilidade, sem ter pena de mim. Posso estar aqui limitada com essa criança, e outra pessoa pode estar limitada com o marido que arranjou. Outra pode estar limitada pelas dificuldades que encontra no trabalho. Outra pela situação política no país. Todo mundo tem de enfrentar limitações, obstáculos. A minha estava em meu filho, mas eu poderia ter de enfrentar outras limitações, como uma doença, por exemplo. Todo mundo enfrenta dificuldades na vida. Olha, a minha é essa,
e não é diferente dos outros. Não quero fazer disso um sofrimento. Quero aproveitar. Então, passei a desenvolver a minha vida em função daquilo que eu podia fazer ou não podia fazer. Passei a viver, a sentir minha própria experiência. Descobri que ter um filho assim é ter um grande amor na vida, uma companhia. Nunca me sinto só, porque ele é uma grande companhia para mim. Descobri tantas virtudes. Se eu não posso fazer certas coisas, posso fazer outros tipos de coisas em casa. Posso participar da vida de outra forma. Essas experiências têm me enriquecido e me libertado de outras coisas que há em mim. Socialmente, não posso ir e vir com facilidade, porque tenho uma pessoa para cuidar. Mas interiormente tenho ganhado muitas liberdades, muitas alegrias. Sou muito mais livre. O depoimento de minha amiga mexeu muito comigo. Minha Nossa Senhora, sai do meio. Vocês estão ouvindo? Meu Deus do céu. O depoimento de minha amiga me deixou mexer. Ah, O depoimento de minha amiga mexeu muito comigo. Eu sou muito mais livre que uma mulher que não tem filhos, que vive por aí fazendo o que bem entende. Sou livre por dentro, porque gosto, porque me sinto muito bem acompanhada, porque não estou presa na minha própria ignorância e limitação. Isso me abalou tanto. Esse discurso me tocou tanto que daí para frente entendi que a oportunidade que tive de conhecer essa pessoa e de ouvir esse discurso era uma mensagem da vida para mim. Olha, Gaspareto, você sempre terá de enfrentar limites. Então, enfrente-os com boa aparência, com boa vontade, com bom sentimento. Tire o melhor das coisas, porque se não é isso, é aquilo. Ela tinha toda a razão. Não tenho filho com necessidades especiais. Ninguém depende de mim. Sou uma pessoa nesse sentido livre para ir e vir. No entanto, enfrento tantos limites, tantas dificuldades, como qualquer outra pessoa. Ela tinha toda a razão. Por isso, peço-lhe que olhe para si e pergunte-se: como quero enfrentar essa situação que me parece tão difícil? Com que espírito quero aproveitar essa situação? Liberte-se por dentro. Liberte-se de dois apontamentos. A vida não está caminhando do jeito que você sonha. Não faz mal. O importante é que ela está caminhando e que há um mistério na maneira em que ela caminha, não? Você não é mais ou menos sofredor que ninguém e pode abrir uma janela. Agora, eu gostaria que você fizesse um exercício comigo. Põe uma música para tocar, feche os olhos e sinta, por alguns instantes, sua pessoa inteira, seu corpo inteiro. E deixe que essa música entre em você. Nesse exercício, quero que você solte algumas coisas amarradas. Solte de você esse pobre coitado depressivo. Enxergue-o como se fosse apenas uma parte sua, mas entenda que não é você por inteiro. Você não é isso. Isso é apenas uma circunstância, um cenário mental. Tire a importância disso. Tire a importância dos desapontamentos que teve na vida e compreenda que a vida continuou mesmo assim. Diga: eu estou aqui, vivo, e a vida está viva em mim com seus desafios. Não sou coitado. Não aceito ser coitado. Solto a importância disso e me protejo mais. Não, não protejo mais essa coisa pequena, coitadinha e vítima dessa situação. Não projeto.
Eu solto e assumo minha coragem, assumo minha vontade de ir, assumo a necessidade de me colocar para cima toda hora. Posso me colocar para cima, me permitindo falar o que quero e expressar os sentimentos como eles são. Posso me colocar para cima, deixando que as pessoas cuidem de seus problemas e assumindo meus verdadeiros problemas. Meus verdadeiros problemas. Posso me colocar para cima, não assumindo os sentimentos de meus familiares, nem a depressão deles, as dificuldades, as desilusões, o mau humor, nem aquilo que eles querem que eu sinta, como culpa e desprezo. Posso me colocar para cima, criando meus próprios sentimentos. Posso me colocar para cima, não esperando melhora de ninguém, não esperando nada de ninguém. Posso me colocar para cima, lembrando que a vida tem poderes ocultos, recursos ocultos, que estão sempre penetrando o meu caminho. Posso me colocar para cima, porque sou livre para gozar das coisas, porque deixo minha curiosidade avançar até onde ela quiser, porque posso me colocar para cima, porque posso fazer as coisas como quero, sem precisar escutar os outros. Posso me colocar para cima, porque eu decido ser engraçado. Não levo as coisas exageradamente a sério. Afinal, não é porque as coisas são sérias que tenho de ficar de cara feia. Posso encarar seriamente as coisas, mas sorrindo sempre. Posso sorrir, jogar fora minha mágoa, jogar fora minha tristeza, jogar fora meu desapontamento, minha desilusão. Que bom jogar fora as desilusões. Nunca mais contar histórias das coisas horríveis pelas quais passei. Nunca mais até o ponto de me esquecer de que elas existiram. Posso me colocar para cima, aceitando ser uma pessoa nova. Faça isso por você hoje. Solte a angústia e o peso. Não seja teimoso. Faça isso por si. Às vezes você recomeça e nesse recomeço sente-se meio atrapalhado, como se estivesse forçando a barra. E é isso mesmo. É preciso forçar um pouquinho para cima para dar um arranque. É certo forçar. Parece um pouco forçado, mas continue até que o motor esquente de novo e você comece a despertar seu ânimo que dormia, sua alegria que dormia, seu humor que estava posto de lado, sua criatividade, sua curiosidade, sua liberdade, suas ideias, seus verdadeiros objetivos, seus tombos, suas qualidades. É preciso esquentar o motor, pondo-se para cima. E você pode se colocar para cima, porque se aceita como é. Jogue para dentro de si essa sensação gostosa. Diga: eu me aceito. Aceito até que viajei pela depressão sem brigar comigo. Aceito que fiz o que fiz por achar que era o melhor, embora isso não seja mais o melhor para mim. Eu me aceito como sou, diferente dos outros. Aceito que muitas pessoas não me entenderão, não gostarão de mim. Também aceito o fato de que não sou tão corajoso como queria, tão maravilhoso como queria. Aceito, aceito e me abro para crescer. Aceito que não sou tão coerente, que não sou tão sincero. Aceito. Aceito com isso também a possibilidade de mudar, a possibilidade de me renovar. Aceito que posso sair disso na hora que eu quiser, que posso ser leve e despreocupado. Aceito. Aceito não ser mais dramático. Aceito. E usando meu grande poder de aceitação, eu me ponho para cima. Eu me aceito e me dou toda a força e toda a coragem firme para mim, sem me cansar, sem aceitar dificuldades. Tudo eu posso, tudo eu supero, sempre firme, pois esse é meu lema. Veja que bom, você está de pé. Quando você quiser, se erguerá. A semente está jogada.
basta apenas que a cultive. E assim nós terminamos o capítulo 3 com muitos insights, muitas reflexões. O capítulo 4, que é o da nossa próxima sexta-feira, será sobre fracasso. Então, gratidão imensa a todas vocês por esse momento, por essa oportunidade, por essa manhã tão linda, tão forte, tão maravilhosa. Pernóstico: quem tem excesso de confiança em suas próprias qualidades ou que se orgulha de si próprio, presumido, pretensioso. Pronto, serei pernóstica. Acabou-se. Serei muito pernóstica a partir de hoje. O povo vai achar que eu estou me esculhambando, mas eu estou nem aí. Olha, menina, que coisa chique. Ai, como ela é pernóstica. Eita, adorei. Gente, a gente tem que pegar essas palavras assim, postar assim de vez em quando. Ai, que chique. Nossa, me senti com milhões na conta, sendo pernóstica. Imagina, você é pernóstica? Muito, muito pernóstica. Mas é isso, né? Mexeu, catucou a criança, que já estamos nessa vibe. E a gente diz sim, né? A gente diz sim.